Olá, alunos! Na nossa aula de número 7, eu vou explicar um pouco para vocês como será a consolidação da aprendizagem de ciências do 8º ano. A consolidação da aprendizagem será formada por 10 perguntas, onde cada pergunta valerá 1 ponto. Nas questões de número 1 até o número 4, nós vamos relembrar as aulas 1, 2 e 3 para responder as seguintes questões. Questão número 1. De acordo com o que estudamos, responda qual estrutura envolve a célula e é responsável pela interação da célula com o ambiente. As opções são membrana, citoplasma e material genético. A gente pode encontrar a resposta dessa pergunta na nossa aula de número 1, quando nós falamos dessas estruturas básicas da célula. Questão número 2. Os seres vivos são formados por uma única célula. Os seres vivos formados por uma única célula são chamados de procariontes, eucariontes, unicelulares ou pluricelulares. A resposta para essa pergunta nós vimos na aula número 2, quando nós falamos sobre a classificação dos seres vivos quanto ao número de células. Observem que a palavra única está destacada, para lembrar que os seres vivos são os seres vivos formados por uma única célula. É a classificação deles que a gente quer aqui. Questão número 3. As células desempenham funções que garantem a sobrevivência dos seres vivos. Portanto, podemos dizer que todo ser vivo é formado por célula? A afirmação que eu fiz acima é verdadeira ou falsa? Questão número 4. Relembrando os níveis de organização, o conjunto de células com o mesmo formato e, portanto, a mesma função é classificada como tecido, órgão, sistema ou organismo. Essa questão nós vimos na aula de número 3, quando nós falamos sobre os níveis de organização dos seres vivos. Então, até aqui nós temos as estruturas básicas da célula, membrana plasmática ou celular, citoplasma e núcleo. Na aula número 1, classificação dos seres vivos quanto ao número de células. Aula número 2, níveis de organização dos seres vivos. Aula número 3. Para resolver as questões número 5, 6 e 7, nós utilizaremos a nossa aula número 4, que falava sobre os níveis de organização em ecologia, onde nós tínhamos espécies que formavam populações, que formavam comunidades, ecossistemas e a biosfera. Questão número 5. Como se chama a parte da ciência responsável pelo estudo dos seres vivos e suas interações entre si e com o ambiente em que vivem? Embriologia, citologia ou ecologia? Questão número 6. O conjunto de organismos de uma mesma espécie que vive em uma determinada área e em um determinado período de tempo recebe o nome de população, comunidade, ecossistema ou biosfera. Questão número 7. O conjunto de diferentes espécies que vivem em um determinado local, ou seja, o conjunto de populações que se desenvolvem em uma região, pode ser definida como população, comunidade, ecossistema ou biosfera. Os conceitos estão presentes na aula número 4. Para resolver as questões número 8, 9 e 10, nós utilizaremos as aulas número 5 e número 6. Questão 8. Marque a opção que apresenta somente exemplos de elementos abióticos.
luz, água e temperatura, aves, água e luz, peixes, aves e seres humanos. Questão número 9. Qual bioma é uma floresta tropical com clima quente e úmido, além de ser considerado o bioma de maior biodiversidade do mundo? Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica. Questão número 10. A jaqueira e o sagui, por exemplo, não são espécies naturais de Mata Atlântica. Foram trazidas pelo ser humano, causando desequilíbrio ambiental, e por isso são chamadas de espécies exóticas ou invasoras ou espécies nativas. Vocês poderão encontrar as respostas para a questão número 8, elementos abióticos e bióticos, na aula número 5, e para as questões número 9 e número 10, biomas brasileiros, aula número 6. Espero que vocês respondam com calma e corretamente. Bons estudos a todos!